Aleluia. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, Gênesis 28. Hoje eu vou ser rápida, não vou demorar muito nesse texto. Gênesis 28, versículo 20. Todos encontraram? Amém. Diz assim: E fez Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que irei, e me der pão para comer e vestes para vestir, e se eu voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Amém. E de tudo o que me deres, certamente apartarei para ti o dízimo. Amém. Obrigada a Deus pela sua palavra. Que o Senhor nessa noite possa usar a minha vida. Aleluia. Amém. E o que tiver que fazer em nossos corações, o teu Espírito possa realizar nessa noite. Glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Irmãos, esses dias eu estava dando aula lá na escola, o Chiro, e em inglês a gente usa algum modal, né, ou um verbo auxiliar para falar de um futuro, coisas que podem ter possibilidades no futuro, que podem acontecer no futuro, mas um futuro pouco distante. E esse modal é o will. E a gente usa um outro também, que é going to, para coisas do futuro, mas que já são definidas e previstas. Há mais ou menos 5 décadas, começou um desenho da Hanna-Barbera, que é The Jetson. E ali falava de coisas do futuro. Tanto os flying cars, que é os carros voadores, como a casa também no espaço, e falava também de tecnologias avançadas. Quem chegou a assistir esse desenho, você via já dentro da casa, né, uma casa no espaço, tendo, hoje em dia, o que você vai num salão de beleza, você vê as mulheres colocando a unha assim, se é uma unha de gel, para secar. Lá nesse desenho, elas já colocavam a mão ali e já saía a unha toda pintada. Já nesse desenho tinha os robôs servindo e várias outras coisas. E nós vemos que o futuro, a gente sabe que ele pertence a Deus. Mas a respeito dessas tecnologias, desse avanço, tanto de medicina, a gente já vê robôs aí fazendo trabalho na medicina, que auxiliam muito. E a gente vê também a respeito desses carros voadores, já protótipos, que Elon Musk, né, já pela Tesla, né, já tem um carro elétrico, e o que eles querem é tornar esse carro voador, usando a SpaceX, né? Então, eles estão trabalhando para que isso aconteça. Mas há quantos anos atrás já mostrava isso de alguma forma? Então a gente vê que as coisas elas vão se avançando para que aconteça, tá? Para que aconteça. Mas para isso o homem vai usar
os seus meios, as suas possibilidades, para alcançar aquilo que está dentro deles. E nós lemos aqui a respeito de Jacó, filho de Isaque e de Rebeca, irmão de Esaú, que devido a algumas situações que aconteceram, ele saiu da casa dos seus pais por causa de problemas familiares e ele vai agora para um outro destino. Então, para um futuro que era definido, era previsto, porque ele sabia para onde ele ia. Ele já tinha uma direção. Ele ia para a casa de alguns familiares. Ele não conhecia o caminho certo, mas ele estava direcionado por aquilo que falaram para ele. Mas o acreditar que ele chegaria naquele lugar bem, com vida, o acreditar que as coisas aconteceriam de forma que não viesse ele a sofrer nenhum dano. Por isso que eu coloquei nessa mensagem um título colocando dependência de Deus. Dependência de Deus. Como nós vimos e você ouviu aí, essas pessoas que têm todo esses aparatos profissionais ao seu redor, eles buscam no meio muitas vezes mecânico, tecnológico, de conhecimento, pesquisa, para chegar a algum fim que eles querem. Tá? São pessoas riquíssimas, são pessoas que querem muito mais a fama, o reconhecimento de pessoas. Só que nós sabemos que Jacó, ele precisava de um reconhecimento de Deus, quanto à vida dele. E a situação dele diante de Deus não era muito boa. Talvez nossa situação diante de Deus no momento que nós estamos vivendo, ou por aquilo que já fizemos, não seja muito boa. Mas Deus pode mudar o rumo da sua história, amém, da minha história. Amém. Não é porque nós servimos a Deus, nós somos perfeitos. Todo mundo sabe que não é isso. Nós caminhamos para a perfeição. E muitas vezes o erro, ele pode nos levar mais perto de Deus ou nos afastar de uma vez. Aí vai ser a sua ou a minha escolha. E Jacó, ele precisou neste momento fugir de uma situação. Fugir de algo que ele tinha aprontado, né? E quantas vezes nós já não aprontamos alguma situação, né? Ruim. Quantas vezes nós já fizemos algo que nós sabemos que não é bom? Na escola, os alunos fazem as coisas, aprontam, eles sabem que não é bom. Mas muitas vezes continuam no mesmo erro. Então, Jacó, ele foi para a casa de parentes. E uma das coisas que nesse caminho nós precisamos ser guiados, não é pelo conhecimento que nós temos, não é pela inteligência que nós temos. Nós precisamos ser guiados pela fé. Amém. A dependência de Deus, de dependermos de Deus, envolve a fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como Jacó agradaria a Deus? Ele fez algo, falou algo, talvez da Bíblia, depois de Abraão, aquele que Abraão foi e entregou, né, o seu dízimo, mas em questão de voto,
talvez ele tenha sido o primeiro a fazer um voto. Então, esse voto que ele fez, ele colocou algumas questões para Deus. E uma delas, né? Ele disse: se Deus for comigo, o caminho que nós vamos percorrer, nós estamos indo para a glória. Amém. Ou pela morte, ou se Jesus voltar e nos arrebatar. Então, há um trajeto. Nesse trajeto, irmãos, muitas coisas podem ocorrer. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na vida física, seja na vida emocional, seja na vida conjugal, seja na vida profissional, o que for, podem ocorrer. Só que nesse trajeto, uma das coisas que é precioso para Deus, olhando para cada um de nós, é a dependência dele. Amém. Ele olhou para Jacó e viu a dependência de Jacó nele. Jacó não estava dependendo, igual Sansão, da sua força. Embora que em Sansão havia o Espírito de Deus, mas ele precisava a cada momento que ele passava reconhecer isso, a minha força vem de Deus. Amém. E Jacó, ele colocou a sua dependência nesse momento. Mas ele disse: se o Senhor, se Deus for comigo, que Ele seja na sua vida. Amém. Que Ele seja na minha vida em todos os momentos. Senhor, se Tu és comigo nessa trajetória, o dia de amanhã pertence ao Senhor. O futuro pertence a Deus. A cada dia, né? O seu mal, mas pertence ao Senhor. Mas Jacó, ele se viu assim: Deus, se o Senhor for comigo, é uma coisa que eu peço, me guarda nessa viagem. Eu preciso que o Senhor me guarde. Talvez dos animais, das feras, dos forasteiros, daqueles que vinham muitas vezes para assaltar, para roubar, para matar. Nós não somos diferentes. Você sai para um trabalho, você não sabe o que pode acontecer, mas a nossa dependência está em quem? Nosso Deus. Para quê? Para nos guardar nessa viagem. Para guardar a nossa vida, não somente das coisas físicas que podem nos atingir, mas das coisas que vêm espiritualmente contra a nossa vida. Vem coisas para muitas vezes tirar a nossa fé. Tirar a nossa fé. Mas o que nós queremos? Ser guiados por essa fé em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que me ama e eu amo. Cisca cantou assim: eu tenho um Deus que me ama e eu amo a esse Deus. Eu preciso desse Deus. Seja comigo para guardar a minha vida. Me der pão para comer. Talvez ele tenha levado, mas não seria o suficiente, ou seria o suficiente talvez para a jornada, mas que precisaria do alimento. Nós precisamos do alimento. A palavra de Deus é um pão vivo. Amém. O maná alimentava o povo a cada dia. A cada dia nós podemos ser alimentados. Amém. Podemos e devemos ser alimentados por este pão, ouvindo o quê? A sua palavra. Amém. O meu trajeto de casa aqui, eu venho de carro. Mas talvez você more mais perto. Que seja o propósito de estar na casa de Deus para se alimentar desta palavra. Porque é essa palavra que nos sustenta. É
força. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Você pode gostar de louvar a Deus como eu gosto também, mas não é pelo louvor, irmãos, é pela palavra de Deus. É pela palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: se está alguém enfermo, vai fazer o quê? Orar. Se você está feliz, cante louvores. Nós vemos hoje em dia as pessoas, às vezes, tristes e abatidas e louvando. Então, quando não está bem, ore a Deus, que aí o Senhor vai tirar todo o mal, vai te revigorar, e você vai ler a palavra e vai se encher dela. Então ele precisava do quê? Do alimento. Ele sabia que sem o alimento o corpo dele ficaria fraco, ele estaria desnutrido. Então precisa se alimentar. Senhor, me dê vestes para vestir. A gente sabe que o povo de Israel, no tempo que saiu do Egito, as vestes cresciam, né? As crianças cresciam. Olha o milagre. O que acontecia? O que aconteceu? Nos dias de hoje, talvez esse milagre aconteça. Se você não tiver condições de comprar uma roupa, se você não tiver como essa roupa chegar até você, mas Deus pode fazer. Amém. Então, roupas para se vestir, para se cobrir, para se proteger. Hoje em dia nós vemos pessoas andando na rua desnudas praticamente. Estão roupas para se vestir, roupas para que essas pessoas possam se proteger. Então, vestes para vestir. E ele sabia de uma coisa, que ele precisaria voltar em paz. Mas antes de tudo isso, ele havia um texto antes aqui da Bíblia. Deus havia aparecido para ele em sonhos e falado com ele. E falado o quê? Que ele estaria indo para um lugar, mas que ele retornaria. Quantas vezes ele havia deixado algo pendente lá no passado? Ele havia deixado algo incerto, sem uma resolução, sem resolver aquele problema. Mas ele precisaria voltar para resolver aquilo. Amém. Então, quando há algo para se resolver e as pessoas estão próximas, Deus vai nos permitir situações para que possamos resolver. Para que possamos resolver isso. E Deus havia falado com ele, e ele falou: voltar em paz à casa do meu pai. Porque também Amém. era o desejo dele. Amém. Ele tinha lá uma mãe que ele amava, um pai que ele amava, e um irmão que também ele amava. Só que aconteceu o que nós já sabemos, o que Jacó fez, né? Com a ajuda da sua mãe, mas o que foi feito. Então ele precisava resolver algo. Irmãos, é momento de muitas vezes resolvermos algumas questões. Seja conosco mesmo. Conosco mesmo. Às vezes estamos vivendo algo, mas dentro de nós as coisas ainda estão muito incertas. É momento de se lançar na presença de Deus e falar: Senhor, resolve aqui dentro de mim. Eu preciso do Senhor. Eu não quero deixar que isso seja alimentado de outras coisas, mas eu quero que o Senhor, o teu Espírito, alimente a minha alma, alimente as minhas emoções. Aleluia, Pai. Devemos permitir isso a Deus, para que Deus possa fazer. Quantas vezes queremos algo, que Deus faça algo na vida de
de uma pessoa que a gente ama, seja filho, seja alguém conhecido, parente. E muitas vezes você vê ali que as coisas não andam porque a pessoa não quer que isso aconteça. Então nós precisamos querer. Amém. Querer. E Jacó, ele foi mostrando isso a cada dia. Ele foi aprender. Amém, ó Deus. Ele teve ali, para onde ele foi depois, vamos pôr assim, uma escola, onde ele precisou ver e aprender, até voltar à casa dos seus pais. Então, voltar em paz. Eu quero essa paz. Amém, Deus. Mas nesse tempo ele carregou algo dentro dele. É impossível, às vezes, a gente estar em algum lugar, em um outro lugar, e não ter a paz de Cristo. Não ter a paz. Já foi falado aí o que o meu sobrinho comentou aqui a respeito, né, dos discípulos a caminho de Emaús, e falando da solidão, do vazio. Então, quando nós temos a Cristo na nossa vida, esse vazio preenche a nossa alma. A nossa alma. Mas nós estamos próximos, nós estamos distanciando dele conforme o tempo que nós o servimos. Às vezes a pessoa fala do primeiro amor, né, que teve. O primeiro amor na minha conversão, agora as coisas estão esfriando. Irmão, se está esfriando, é momento de aquecer na presença de Deus. É momento de buscar, é momento de dobrar os joelhos e clamar e dizer: Deus, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero algo novo do Senhor para mim, para o meu lar, para a minha família, porque Deus pode fazer. Deus pode trazer essa paz dentro do nosso coração. Então, voltar em paz. O Senhor será o meu Deus. Será que ele não tinha ainda como seu Deus? O Senhor será o meu Deus. E tudo o que me deres, darei o dízimo. Esse foi o voto de Jacó. Eu farei isso. Quantas vezes ele falou e ele cumpriu. É difícil cumprir aquilo que muitas vezes nós falamos? Muitas vezes não cumprimos. Às vezes falamos algo e não cumprimos. Eu já falei em algumas situações e não tenho vergonha de falar isso não, porque a gente muitas vezes acaba errando em algumas situações. E de falar para Deus: Deus, eu vou te entregar isso, e depois não entregar. Uma vez eu comentei que quando nós fizemos 18 anos de casado, foi feito aliança, né? Só que o que eu tinha feito, eu tinha prometido, assim, prometido como se fosse esse voto a Deus, que eu tinha na época, que o pastor, quando ele vai dar um presente, né, para mim, ele às vezes, ele gosta muito do ouro, de ouro, e aí na época, ele deu uma corrente, e porque o ouro, irmãos, como aliança, ele dura. Se você vai tomar um banho, alguma coisa, pegou água, ele não vai enferrujar. É uma coisa que ele permanece. Tanto que o templo, quantas coisas não foram feitas de ouro? Às vezes você fala ouro hoje em dia, a pessoa fala assim: nossa, tá, como é que é a palavra que eles usam? Ostentando. Não é. Isso aí é de Deus. Deus fez todas as coisas, fez os minérios, e nisso está o ouro. Amém. E aí o ouro, ele conserva, né, a sua beleza, o seu brilho. E na época ele tinha me dado uma corrente de ouro, e aquela corrente, ela estava quebrada, e eu
peguei e falei assim, Senhor, eu vou arrumar essa corrente e eu vou entregar para a tua obra. E aí fui até atrás de uns lugares para arrumar e na época, eu não sei por que motivo, não consegui. E aquela corrente foi ficando. Quando nós fizemos 18 anos de casado, eu falei assim, eu vou ver, derrete, né, a aliança que tinha e a corrente, aí faz a nossa aliança. Só que eu havia me esquecido do voto que eu fiz com Deus. Isso aí eu já comentei algumas vezes já na igreja, né? Os irmãos, quem já conhece, sabe a história. E aí foi feito as alianças. Irmãos, com uma semana, nem isso, uma semana que eu estava com a minha aliança, eu trabalhava no salão, eu fui perceber, depois que eu tinha lavado o cabelo da cliente, quando eu olhei para a minha aliança, ela foi pro esgoto. Eu achei mais aliança, eu procurei depois, fui ver, tinha lá uma caixa, nada. Mas o que eu aprendi, que Deus me ensinou, que às vezes o que a gente fala, a gente procurar cumprir. É verdade. Cumprir aquilo que nós estamos falando. Jacó, ele cumpriu. Ele teve a trajetória dele, mas ele procurou cumprir naquilo que ele tinha falado a Deus. Então, ele teve o quê? Vitória em cima daquilo. De volta à casa dos pais, ele ali no vale de Jaboque, né? Ele lutou com o anjo. E ele falou, não vou, eu quero a minha bênção, eu quero, né? Então é isso, é falar com Deus, Deus, eu quero a minha bênção, eu quero, e naquilo Deus, para a minha vida, me fez ver e reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti, me perdoa. E Deus, Ele é misericordioso, tem graça. Por quê? Porque Ele nos quer perto dEle. Amém. Ele nos quer pertinho dele. Ô, glória! Então, para Jacó soltar ali o anjo, olha, foi só com um toque, e aí ele ficou ferido. Mas ele sempre iria lembrar daquele momento. Porque Deus, Ele nos marca. Amém. Ele nos marca com o seu amor. Amém. Ele nos marca com sua graça. Aleluia. Então, o amor de Cristo sempre vai nos constranger a estar servindo a Ele e fazendo sempre o melhor. Amém. Então, aquilo que Jacó, ele falou, ele cumpriu. Ele fez o quê? Ele deu o dízimo de tudo. O dízimo de todas as coisas que ele recebeu. Foi um gado, né, que ele foi próspero, abençoado lá na casa de Labão. E teve uma família grande. Então ele foi abençoado por Deus e ele volta. E volta para sua casa, e o encontro com o seu irmão Esaú, por tudo aquilo que ele fez nesse tempo, Deus tornou em paz, tornou em um relacionamento bom entre eles. Então houve ali o perdão, e Deus, é isso que Deus faz. Amém. É isso o que o nosso Deus faz na nossa vida. Amém. Amém. Quero que você abaixe a sua fronte. Amém. Obrigado. Amém.